A graça e a paz, estamos aqui para trazer mais um resumo da nossa lição bíblica de jovens. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, tá? Fica conosco aí até o final. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, não deixe de dar o seu toquinho aí no sininho para receber novos vídeos, ok? Fica conosco aí até o final, ore por nós e ajuda aí a gente continuar a divulgando a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, confirmando o conserto, né? Uma lição, nós estamos estudando aí sobre Josué e o povo israelita, e o nosso texto do dia está em Atos 7:39, e a síntese da nossa lição é: Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Então, essa lição 5 é uma bênção, mostra aí, né, a confirmação daquilo que Deus fala, né? Deus, quando fala, acontece. Se alguém falou e não aconteceu, não foi Deus, certo? Pode ter até usado o nome de Deus, mas não foi Deus. Então, Deus, ele confirma o seu conserto. Aonde está o texto? O texto está aqui, ó. Para você ler com calma, está em Josué, capítulo 5, versículo 2 ao 12, tá? Muito importante isso aqui, você leia com calma e você vai entender melhor essa lição. Então, Deus, ele fez uma aliança com o patriarca Abraão, e para confirmar essa aliança, né, Abraão teria que ter o compromisso de praticar o que? A circuncisão, ok? Em todos os homens da casa. O que é a circuncisão nós vamos ver mais para frente, tá? Então, todos os homens da casa de Abraão tinha que circuncidar, e Abraão aceitou esse desafio desse pacto com Deus, certo? Quando se faz um pacto com Deus, a gente tem certeza que Deus faz a parte dele. Agora, o homem também tem que fazer a parte dele. Não é uma coisa unilateral, é bilateral. Cada um cumpre a sua parte. Muitas coisas Deus prometeu, mas não cumpriu, não por culpa dele, mas por culpa do homem que não cumpriu a parte dele. Quando nós fazemos uma aliança, a aliança tem que ser dos dois. Não pode ser um só cumprir. Então, muitas vezes, Deus não pôde terminar o que ele quis porque os homens falharam, né? Então, aqui no caso, Deus fez um pacto com Abraão. Então, Abraão aceitou o desafio, né? Através da circuncisão. E depois, né? Deus fez esse pacto com ele, e o povo de Israel vacilou muitas vezes, né? Porque Abraão aceitou o desafio, mas tempos depois, lá no Egito, né, no deserto, Deus sempre procurou ensinar o povo a obedecer ele, entendeu? Porque quando Deus fez esse pacto com Abraão, da circuncisão, os machos vinham sendo circuncidados, mas só que o povo de Israel, desde o tempo que Deus tirou ele do Egito, eles nunca chegaram junto. Sempre vacilaram, sempre erraram, porque Deus, quando tirou eles do Egito, Deus levou eles para o deserto e depois levou Moisés para o monte. E lá no monte, Deus deu a lei a Moisés. Ó, Moisés, aqui está a lei, aqui está o compromisso. Eu quero ser servido desse jeito, eu quero ser adorado desse jeito. Então Deus deu a lei a Moisés para ensinar o povo como ele queria ser adorado, como ele queria ser amado, como ele queria ser obedecido. O povo não ia servir a Deus do jeito deles, eles iam servir a Deus do jeito de Deus. Então foi aí que o povo encontrou dificuldade, porque o povo era egocêntrico, desobediente, rebelde, e não queria servir a Deus do jeito que Deus queria. Entendeu? Então isso trouxe muitos problemas, certo? E todos os problemas que existem entre Deus e o homem, a culpa é do homem mesmo, que não quer se enquadrar
dentro dos propósitos de Deus e acha que Deus tem que se fazer a vontade deles. E não é por aí. A vontade que prevalece é a de Deus. Então, a circuncisão, a intenção era uma aliança, até que Jesus viesse, quando seria a circuncisão do coração. Mas até Jesus vir, o que valia era a circuncisão, certo? Então, vamos ver aqui. Circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus, ok? A aceitação do pacto abraâmico. Vamos ver aqui. Bem, a circuncisão aqui estudada, prestar bem atenção, é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, circuncisão é isso. Hoje a gente pode chamar até de uma operação de fimose, né? Mas era simplesmente a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, nessa situação, ela era praticada de forma ritual pelos hebreus, certo? Também dando uma conscientização de uma aliança feita com Abraão. Porque por trás dessa, a questão ali não era só esse ritual, era o que estava por trás disso. Havia um pacto por trás da circuncisão. Havia uma aliança de Deus feita com Abraão e com seu povo, com os descendentes de Abraão, que alcançaria até nós aqui, né, que estamos em Jesus. Então, era uma coisa muito séria, certo? Então, a questão não era só aquela operaçãozinha de fimose, não. É o que estava por trás disso, que era a palavra de Deus com Abraão. Entendeu? Então, tudo isso era o quê? A circuncisão. A circuncisão, ela era, acima de tudo, um ato de obediência, entendeu? E a circuncisão também era uma marca que distinguia os israelitas dos outros povos. Tanto é que os outros povos eram chamados de incircuncisos, entendeu? Então, repetindo aqui, a circuncisão, ela era um compromisso seríssimo do povo com Deus, certo? Número 2 aqui, uma marca de Deus. A circuncisão, ela produzia uma marca de autoridade e comunhão. Por quê? Por demonstrar que Deus aceitava a alma para adorá-lo. Mesmo sendo pecador e ainda longe de Jesus vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados, Deus já aceitava aquela alma que desejasse adorar Ele. Entendeu? Deus nunca rejeita as pessoas quando vem sinceramente até Ele. Então, a circuncisão era um pacto em que a pessoa demonstrava obediência e adorava a Deus. Entendeu? Então, embora a circuncisão na carne, né, a pessoa não tinha o coração circundado, infelizmente. Por quê? Porque muitos eram circuncidados só na carne, mas o seu coração, ele não era voltado para Deus. Infelizmente. A gente vê isso no próprio deserto lá. Né? Vocês viram que aquela turma de 20 anos para cima, ninguém entrou na terra de Canaã. Por quê? Porque eles não obedeceram. O coração deles era endurecido. A circuncisão era só da carne. E para Deus isso não interessa, né? Por isso que eles morreram no deserto. A Bíblia diz, esse povo tem um coração duro. É aquilo que Jesus falou, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, a circuncisão, ela tinha o valor dela, mas o que interessa para Deus hoje é a circuncisão do coração. Por quê? Porque eles eram circuncidados, mas eram desobedientes. Entendeu? Número 3. Uma marca que era um requisito para ser guerreiro. Para a pessoa, a circuncisão aqui, ela era um requisito, tá? Em Êxodo 12, 44 a 48. A circuncisão, ela era um requisito para se comer a Páscoa. Ninguém poderia comer a Páscoa sem ser antes circuncidado. Em regra, eles eram circuncidados ao 8º dia de vida,
certo? Israel, depois, né, que atravessou o Jordão, lá em Gilgal, eles foram circuncidados adultos. Todo macho foi circuncidado, mas porque eles ficaram no deserto 39 anos sem ser circuncidado e sem participar da Páscoa por causa da desobediência, da rebeldia para com Deus, certo? Mas para comer a Páscoa, que simbolizava a libertação deles do Egito, né? Assim como a Páscoa comemorava a libertação deles do Egito, a ceia, ela simboliza a nossa libertação do poder do pecado de Satanás, né? Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando o sacrifício de Jesus na cruz, nos libertando do poder das trevas, né? Então, uma marca que era um requisito para ser um guerreiro, para comer a Páscoa e para ser um guerreiro, ele tinha que, primeiramente, ser circuncidado, porque sem a circuncisão eles não poderiam participar da Páscoa, não poderia também se tornar um guerreiro, certo? Então, a guerra, lutar só depois que se submeter ao ritual, ok? A circuncisão para um guerreiro trazia uma verdadeira proteção de que garantia a aliança de Abraão com Deus, entendeu? Então, quando ele circuncidava, ele estava fazendo parte daquele pacto que Deus fez com Abraão. Isso é que é importante, entendeu? Enquanto ele não fizesse isso, estava fora, entendeu? Então, essa questão era tão forte, né? Que Davi, quando foi lutar contra o Golias, né? Ele falou: quem é esse incircunciso para ofender o exército do Deus vivo? Né? Davi, mesmo sendo jovem, ele já entendia a diferença da circuncisão para a incircuncisão. Ele já percebia que a diferença não era só a questão daquela operação de fimose, não, do prepúcio. Ele já entendia o que estava por trás disso, que era o pacto com Abraão, de Deus, né? Então, Davi entendeu, ele valorizou a circuncisão porque sabia que era um rito que simbolizava um pacto de Deus com seu povo, certo? Davi foi muito além de muitos, porque ele no jovem compreendeu. Então, Davi foi escolhido, chamado por Deus, de um homem segundo o coração de Deus. Embora fosse imperfeito, pecador, mas ele sabia fazer essas diferenças porque ele amava a Deus. Entendeu? Na segunda parte aqui, nós vemos aqui um lugar chamado Gilgal. É o lugar da aliança. Está lá no capítulo 5, versículo 8 e 9. O lugar da aliança. Ali, em Gilgal, foi renovada a aliança de Deus com seu povo, entendeu? No ato da circuncisão. Quando eles atravessaram o Jordão, Deus exigiu ali a circuncisão de todos os machos, entendeu? Os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi retirado, entendeu? Ali era bem diferente o ambiente de quando eles estavam no deserto. Aquela primeira turma do deserto era terrível, era rebelde, não aceitava submissão de jeito nenhum. Você imagina como Moisés sofreu para poder manter ali aquele povo rebelde que não aceitava a liderança dele, não obedecia a Deus, era murmurador, queixoso, quantas vezes quiseram voltar para o Egito, né? Que ambiente terrível. Deus não teve nem prazer de celebrar a Páscoa. 39 anos sem Páscoa. E era estatuto perpétuo, é para ter todo ano. Mas Deus não sentiu prazer de celebrar a Páscoa ali, porque não viu ambiente para isso. Povo rebelde, obstinado. Quantas vezes Deus quis até destruir, né? Por quê?
por causa dessa situação. Agora não, quando atravessaram o Jordão, o ambiente era outro, entendeu? O ambiente era de paz, de comunhão, de harmonia, de alegria, de fé. O povo estava otimista e com fé, que iam vencer e iam conquistar tudo que Deus queria. Tinham as falhas dele, né? Mas é um ambiente bem diferente. E foi nesse ambiente que Deus circuncidou, mandou que fizesse facas de pedra e circuncidasse todos os machos, certo? E ali Deus disse que retirou, né, o opróbrio do Egito. Está aqui, ó, no capítulo 5, certo? Deus tirou o opróbrio deles. Porque foi um lugar de quê? De exaltação. O problema do opróbrio aqui é que Deus estava resolvendo eram as atitudes pecaminosas diante de Deus no deserto, aquilo que eu falei, murmuração, dureza de coração, pecado de tudo quanto foi jeito, idolatria, rebeldia, fornicação, tudo que você possa imaginar, entendeu? Milhares morreram no deserto, posso até que morreu milhões, certo? E Deus removeu o opróbrio em Gilgal, entendeu? E restabeleceu a dignidade, certo? Ponto de partida para um novo capítulo da história. Ali começava uma nova história. O livro de Josué é uma bênção. Lamentavelmente, Juízes depois, né, foi um fracasso. Mas esse livro de Josué é um livro de vitória, é um livro de renovação, entendeu? É um livro, é uma nova página da história de Israel, daquela obscuridade do deserto, né? E muitas vezes, querido, olha só, Deus não teve prazer de celebrar a Páscoa durante 39 anos por causa daquelas atitudes do povo israelita. Quantas vezes, talvez, Deus, né, Ele quer abençoar, Ele quer dar prazer, realizar as coisas na vida da gente, mas às vezes Deus, Ele não sente prazer nisso, devido a nossas atitudes que não agradam a Ele, entendeu? Então é preciso que a gente agrade, igual diz o Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração, entendeu? Então a gente tem que procurar agradar a Deus para que Deus possa ter prazer em nós e realizar aquilo que Ele deseja realizar na nossa vida, né? Número 3, lugar de prosperidade. Depois, né, de peregrinar no deserto, Israel, né, armava sua tenda lá no deserto, né? Mas agora em Canaã eles não precisariam disso, né? Porque eles estavam num lugar que não iam precisar mais do maná, eles não iam precisar mais de tirar água da rocha, eles não iam precisar mais de dormir em tenda, porque lá eles teriam agora casa, teriam comida, iam colher, né? Então eles não precisariam mais da água da rocha nem do maná. Todo cristão também, ele pode ter o seu deserto, né? Todos nós podemos ter o nosso deserto, mas nós temos que ter paciência para poder entender que o deserto é passageiro. Você pode estar passando um deserto agora, mas se você tiver paciência, a tua Canaã vai chegar, você vai ter fartura, você vai ser muito abençoado. Você já é abençoado porque pertence a Deus, mas você pode estar passando uma prova, né? Mas pode chegar o momento em que você pode estar passando por uma prova, mas Deus pode te colocar no lugar da prosperidade. Então, com paciência, né, o fim do deserto vai chegar. O deserto, ele não é eterno, ele não é para sempre, certo? Porque a abundância e a prosperidade, ela chega, porque ela vem de Deus, ok? Isso aí a gente tem que ter a plena certeza, que a bênção vem de Deus, e Deus não retém a bênção dele quando chega a hora. E às vezes no deserto a gente tem que aprender algumas coisinhas, né? Ninguém passa um deserto à toa. Às vezes a gente tem que se corrigir em alguma coisa,
A gente tem que tomar algumas posições diante de Deus para que Ele possa se agradar da gente e nos abençoar. Ok? Bem, porque o tempo da seca vem e o tempo da chuva também. Número 3 aqui, a celebração da Páscoa. A primeira Páscoa, Deus, Ele estabeleceu a Páscoa orientando Moisés na data certa, 10 do mês de Abib, ou Nisan. Separasse um cordeiro, isso é a Páscoa. Para celebrar a Páscoa tinha que separar um cordeiro por família, entendeu? Aí o animal seria sacrificado, depois assado e comido com pães asmo, ervas amargas e apressadamente, como vamos sair fora. É assim que a Páscoa era celebrada, entendeu? Foi por causa disso, porque eles precisariam sair apressadamente do Egito. Então, na saída do último dia, Deus mandaria o anjo da morte e naquela noite mataria todos os primogênitos da casa que não tivesse na verga da porta o sangue do cordeiro. Era essa a situação, entendeu? Então, a Páscoa foi celebrada primeiramente no Egito. Um ano depois, ela foi celebrada no deserto. E depois, 39 anos depois, celebrado já em Gilgal, lá em Canaã. Entendeu? Então, já foi celebrada na Terra Prometida. E, repito, ficou 39 anos sem Páscoa por causa da rebeldia do povo. Muitas vezes as bênçãos ficam retidas por causa da nossa rebeldia. Certo? Então é um cuidado que nós temos que ter. Por que a Páscoa só foi celebrada na Terra Prometida? Por causa da rebeldia daqueles que morreram no deserto. Então a experiência foi muito grande. Quem atravessou o Jordão, eles tinham uma esperança muito, uma experiência tremenda de tudo aquilo que eles viram, né? Aqueles que chegaram no deserto com menos de 20 anos já estavam com 60. Então aprenderam muito. Então a Páscoa é uma memória judaica perpétua. A Páscoa ela foi instituída como um memorial perpétuo, mas devido à desobediência do povo no deserto, ficaram 39 anos sem celebração. Nós falamos bastante sobre isso, né? Agora em Canaã, o que acontece? Deus autoriza a celebração da Páscoa pela terceira vez, para ficar bem guardadinha. A primeira vez foi no Egito, no dia que eles saíram fora. A segunda vez foi um ano depois, está lá em Números capítulo 9. Aí, um ano depois de sair do Egito. Então, depois, só 39 anos depois, é que a Páscoa foi realizada já na Terra Prometida. Certo? Então, 3 vezes só que celebrou a Páscoa aqui. Agora, em Canaã, né, Deus autorizou a celebração da Páscoa pela terceira vez. Ok? Número 3 aqui. A Páscoa é um símbolo poderoso. Nós vamos ver que símbolo é esse. Bem, a Páscoa ela apontava para a morte do Cordeiro, certo? O Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? A Bíblia mostra João Batista, numa certa ocasião, quando Jesus vinha passando, João Batista falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, Jesus não ia nem cobrir o pecado, ele ia tirar. Jesus veio para tirar o pecado da nossa vida. Então a Páscoa, ela apontava para a pessoa de Jesus, para o seu sacrifício, entendeu? Então a Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus. Foi Jesus que morreu pelos nossos pecados, entendeu? Apontado para o sacrifício de Cristo, expiatório no Calvário. Jesus, ele expiou os nossos pecados, entendeu? Então, aqui não se trata de uma mera celebração religiosa, mas de um culto a Deus.
verdadeiro Criador do universo. Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que morreu pelos nossos pecados. Jesus hoje é a nossa verdadeira Páscoa. Amém? Então, que Deus te abençoe, querido. Guarde essa lição no seu coração. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa celebrava a libertação do Egito. Jesus na cruz do Calvário, ele lembra a nossa libertação do fogo eterno para a salvação eterna. Então, que Deus te abençoe. E até a próxima lição. E não se esqueça de dar o teu toquinho no sininho aí, para você receber novos vídeos. Se não se inscreveu, se inscreva, dá o seu like, certo? Vai ser bênção. Nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus, precisamos das suas orações, precisamos da tua força aí, cada like que você dá, cada inscrição, tudo isso nos ajuda a continuar ministrando a palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, tá bom? Um abraço.